Policial Militar do Estado de Minas Gerais, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série Direitos da PMMG Ativos. Nesse vídeo informativo, vamos falar sobre o seu terceiro direito, que é a questão da sua saúde financeira. Vamos falar sobre aquele cartão de crédito consignado em folha de pagamento que não tem fim às consignações, o que é abusivo. Vamos falar também sobre o seu direito de reduzir as consignações em folha de pagamento no máximo em 30% da sua remuneração líquida. Vamos falar, por fim, sobre o seu direito na ação do superendividamento. É uma legislação nova que permite você reunir todos os credores, fazer uma proposta de pagamento em até 5 anos, começar a fazer o pagamento em até 6 meses, com propostas muito vantajosas para os militares, com pagamento que caiba no seu orçamento familiar, sem prejudicar o mínimo existencial. É o que prevê a lei na nova mudança do Código de Defesa do Consumidor que aconteceu recentemente. Então seja bem-vindo a esse vídeo informativo. Eu vou projetar agora a minha tela aqui do computador para você ir acompanhando todo o raciocínio, a legislação, o entendimento jurisprudencial, e qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo, com a nossa equipe, que teremos o prazer em tirar suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo informativo com seus amigos, os seus colegas de farda, que com certeza fará muito sentido para eles, tá bom? Então, vamos projetar aqui a tela agora. Vamos iniciar a nossa conversa falando sobre o policial militar super endividado. É comum os militares terem em suas folhas de pagamento cartões de crédito consignado, contratos de empréstimo com consignação em folha de pagamento. Quando não existe mais margem na folha de pagamento, o militar faz aquele crédito pessoal, onde é descontado direto na conta corrente. E quando nós somamos todas as despesas fixas do militar, como água, luz, telefone, internet, condomínio, farmácia, as despesas do dia a dia, ele já não está conseguindo mais arcar com tranquilidade com essas despesas, com a educação dos filhos, com a saúde, enfim, com o lazer. Então, o militar ele é super endividado quando ele não consegue gerir as suas despesas com tranquilidade. Nessa situação, nós vamos iniciar falando do cartão de crédito consignado em folha. Geralmente é fornecido pelos seguintes bancos: o BMG, a BV Financeira, Banco Pan, Banco Inter. Tem cartões de benefícios também, agora surgindo no mercado. Todos esses cartões que não têm prazo para acabar, eles são abusivos. O militar é abordado em sua casa por um telefonema, ou então quando ele vai até uma instituição financeira, é ofertado para ele um empréstimo dentro de um cartão de crédito. Essa informação muitas vezes é omitida para o militar. Ele acredita que está contratando um empréstimo com consignação, com aqueles juros de consignado de 1,2, 1,5, 1,8 por mês, quando na verdade está contratando com juros acima de 4% ao mês. O funcionário do banco omite essa informação para o militar de que ele está contratando empréstimo dentro de um cartão de crédito consignado. Com o tempo, chega para o militar um cartão pelos correios. Então ele vai usar esse cartão para ir a um banco 24 horas, a um caixa eletrônico, e fazer o saque do empréstimo. Muitas vezes os funcionários dizem, depois que você fizer o saque, você pode dispensar o cartão. O cartão é apenas para você sacar o seu dinheiro que você está fazendo aqui conosco, com o empréstimo. Todo mês é descontado o mínimo desse cartão de crédito na folha de pagamento do militar, que pode ser até 10% sobre a sua remuneração líquida. Está aí previsto na lei estadual que até 10% da remuneração líquida do militar pode ser destinada para pagamento de cartão de crédito. Então vamos pegar aqui um caso prático. Nós estamos vendo aqui um terceiro sargento com várias consignações em folha de pagamento. Então vou dar um zoom aqui para você perceber. Ele tem aqui, cartão de crédito BMG no valor de R$ 706,19. Temos também um cartão Master benefício de R$ 80,42. Agora perceba que não existe prazo para terminar esse pagamento. Quantas parcelas são de R$ 706? É 00 de 00. Quantas parcelas são de R$ 80? 0000. Por que isso acontece? Porque os juros que o cartão cobra são superiores a esses valores,
que são descontados mensalmente. Então a dívida nunca vai cair, nunca vai reduzir, nunca vai amortizar. O militar se torna prisioneiro da instituição financeira, se torna escravo da instituição financeira de forma eterna. Pode passar 100, 200, 500 anos. Haverá ainda esses descontos em folha de pagamento, porque a dívida nunca acaba, a dívida nunca termina, o que é vedado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, o que diz essa lei que protege o consumidor? Lá no artigo 6º, diz que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara. Quando você foi contratar esse empréstimo, foi-lhe informado que você vai se tornar um refém da instituição financeira? Que os valores descontados na folha de pagamento são eternos, que você não vai conseguir sair, se desvencilhar dessas consignações se você não quitar integralmente todo o saldo do cartão? Então, lá no artigo 6º, inciso 4º, fala que cabe ao Estado a proteção do consumidor contra a publicidade abusiva, enganosa, métodos comerciais coercitivos, desleais, coibir as práticas abusivas que os fornecedores podem impor aos consumidores. No inciso 8º, fala que cabe ao Estado facilitar a defesa dos interesses do consumidor, inclusive invertendo o ônus da prova. Então, o consumidor, basta dizer para o juiz que ele não tinha conhecimento, de como essa contratação repercutiria negativamente na sua saúde financeira. Cabe, então, ao fornecedor fazer prova, juntando um áudio de como foi a explicação dele, se foi adequada, se foi clara, com as especificações corretas de quantidade de parcelas, as características do produto que estava sendo contratado, se era realmente um crédito consignado ou se era um cartão de crédito. Então, cabe ao fornecedor toda a prova necessária para contrapor os argumentos do consumidor. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor fala sobre a nulidade. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, o inciso 4, que estabeleçam obrigações consideradas iníquas. O que é uma obrigação iníqua? É aquela obrigação desproporcional, que coloca em desvantagem o consumidor, que é considerado pela legislação frágil, hipossuficiente. Então, o Código de Defesa do Consumidor exige que as partes ajam com boa fé, com transparência, sem a intenção de lucrar de forma abusiva em cima do consumidor. O artigo 42 estabelece o direito do militar de ser ressarcido em dobro de todos os valores que foram descontados em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado. Fala que, na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem submetido a algum tipo de constrangimento ou ameaça. E o parágrafo único fala que o consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro. Então, o militar, na sua grande maioria, já quitou todas as dívidas daquele empréstimo feito no cartão e ainda assim continua ali descontando eternamente os valores. Então a gente pede o juiz para declarar o contrato quitado, porque o militar já quitou, já pagou o que devia, e o que ele pagou para mais para a instituição financeira, que seja ressarcido em dobro. Qual é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o cartão consignado? Primeiro, nós tivemos um incidente de demandas repetitivas. Isso significa que todos os juízes de primeira instância têm que obedecer. O Tribunal de Justiça decidiu, primeiro, que deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento se o consumidor fizer esse pedido na ação. Não é pressuposto que a parte não tenha feito uso do cartão de crédito para que seja declarada a nulidade. Então, mesmo que você, policial militar, tenha usado o cartão de crédito para pagamento das suas despesas mensais, como, por exemplo, supermercado, abastecimento de carro, enfim, qualquer despesa que você fez no seu cartão de crédito, não isenta a responsabilidade de ser ressarcido daquilo que você pagou a mais se tiver feito um empréstimo bancário. E por fim, ficou decidido que, se comprovada a ocorrência de erro substancial, o que é o erro substancial? Eu acreditei estar contratando
crédito consignado, mas chegou um cartão consignado. Então, se ficar comprovado que você achou que estava contratando uma coisa e contratou outra, então não é legítima a contratação do cartão. Tudo tem que ser anulado, todos os valores têm que ser devolvidos para o militar. Então vamos ver esse caso prático julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ficou decidido o seguinte: descontos em folha de pagamento, abuso, dano moral configurado, indenização devida, valor, anulação do ato jurídico, retorno das partes ao status quo ante. Declarado nulo o ato jurídico, imperativo que as partes retornem ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Estabelece o seguinte, que se nós conseguirmos a nulidade do seu contrato de cartão de crédito, tudo que você pagou tem que ser ressarcido para você, corrigido, atualizado, além de você ser indenizado num valor por danos morais, porque você ficou escravo da instituição financeira. Isso extrapola os meros aborrecimentos e a indenização tem que funcionar como uma punição para o fornecedor parar de praticar essa abusividade no mercado de consumo. Entendimento de outros tribunais. Nós temos aqui o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde que diz contratos com descontos infinitos em folha, sem taxa de juros pré-definidas, nem número de parcelas determinado. Então gerou um dano moral de R$8.000 e a indenização do que foi pago indevidamente. No Tribunal de Justiça de Rondônia, aqui disse o seguinte: cartão de crédito consignado, cujos descontos ocorrem no valor mínimo, acarretando evolução desproporcional no débito, impossibilitando sua quitação. Então foi declarada a inexistência do débito e configurada a prática abusiva. Tribunal de Justiça de Goiás, cartão de crédito consignado, dívida insolúvel, ou seja, impagável, tutela antecipada de urgência concedida já no início do processo. Trata-se de pacto excessivamente oneroso e lesivo ao consumidor, pois a dívida, com descontos no valor mínimo, torna-se infinita, insolúvel. Quais são os direitos dos militares que sofrem os descontos infinitos do cartão de crédito? Então, primeiro, pedir uma liminar ao juiz para cessar os descontos imediatamente na folha de pagamento, para você não precisar aguardar todo o trâmite processual, que pode levar aí 3 anos. Segundo, restituição em dobro das parcelas descontadas em folha de pagamento, o que dá um excelente valor, porque é tudo corrigido, com atualização monetária, juros de mora. E, por fim, indenização pelos danos morais sofridos. Esse dano moral fica a critério do juiz fixá-lo. O juiz vai analisar há quanto tempo está pagando indevidamente esse cartão, né? Então, pode ser um valor que varia entre R$5.000 a R$30.000 de indenização por danos morais. Vai depender de cada caso. O segundo direito que o militar possui é a limitação dos consignados em 30%. Esse direito está lá na Lei Estadual 19.490 de 2011, que estabelece no seu artigo 12A que todos os valores consignados de forma compulsória, o que inclui os descontos facultativos, eles não poderão exceder a 40% da remuneração líquida. Mas talvez você se pergunte, mas não é 30%? Sim, é porque olha só o que diz o parágrafo 1º. Diz que desses 40%, 10% é destinados para cartão de crédito. Então, se 10% é destinado para cartão de crédito, 30% é destinado para consignações, que são as consignações facultativas. Qual é a diferença entre consignação facultativa e consignação compulsória? A facultativa é aquela que você contrata, escolhe ter ou não na sua folha de pagamento. A compulsória é aquela que está ali em decorrência de lei, como, por exemplo, as contribuições previdenciárias para o IPSM, o imposto de renda. Então, tudo que for decorrente de lei é compulsório. Tudo que for decorrente da sua vontade em assinar um contrato é facultativo. Vamos ver agora qual é o entendimento judicial do nosso Tribunal Mineiro. Temos esse caso concreto, onde ficou decidido pelos desembargadores da 15ª Câmara Civil. Limitação a 30% dos rendimentos líquidos. Possibilidade. Tratando-se de servidor público estadual, em observância à Lei Estadual 19.490 de 2011, os descontos de empréstimos consignados por ele, contratados, devem observar o limite de 30% dos seus rendimentos líquidos. Então vamos pegar um caso concreto para a gente entender. Aquele mesmo caso lá, olha, do cartão de crédito consignado, vamos analisar o que ele tem de consignação aqui.
Então vamos entender. Primeiro, ele paga IPSM, ele ainda está pagando 10,5%, o correto é 8%. Ele pode ajuizar o tema 1177 para reduzir para 8%, mas só que ainda não fez. Então ele está pagando 10,5% aqui para o IPSM. Está pagando 1.500 aqui para o imposto de renda. Então, as consignações compulsórias são R$ 2.761,02. O bruto dele está em R$ 11.978,96. É necessário descontarmos as consignações compulsórias para encontrarmos a remuneração líquida do militar. Então, vai ser os 11.000 menos os 2.000, encontramos aqui 9.217,94. Essa aqui é a remuneração líquida do militar. Sobre ela, pode incidir até 30% de consignação. Então, vamos fazer o cálculo. 30% de 9.217 deu 2.765. Quanto que ele paga de consignados? 3.711,70. Ele está pagando R$ 946,32 a mais todo mês, de forma abusiva na folha de pagamento. Então, é necessário ajuizar essa ação para limitar os descontos em 30%. Vamos falar agora sobre a lei do superendividamento. É uma lei nova que prevê o direito de repactuação dos contratos. A Lei 14.871 de 2021 fez importantes mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Estabeleceu a existência do concurso de credores, proposta de pagamento em 5 anos de todas as dívidas, 6 meses para iniciar o pagamento dos débitos, liminar para pedir ao juiz a redução imediata em 35%, tanto dos consignados quanto dos débitos em conta corrente, para que limite tudo em 35%. Existe inicialmente uma audiência de conciliação e, se os credores não aceitarem a proposta oferecida na audiência de conciliação, o juiz terá que fazer a repactuação compulsória. Vamos entender então todo esse procedimento. Como funciona o procedimento da repactuação das dívidas? Está lá no artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor. Fala que a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar o procedimento de repactuação da dívida com vista à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por pessoa credenciada, com a presença de todos os credores de dívidas previstas lá no artigo 54A, no qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos para quitação de todas as dívidas e as garantias e as formas de pagamento. Então, inicialmente o juiz vai fixar uma audiência de conciliação, onde todos vão estar presentes, todos os credores, todos os bancos, todas as instituições financeiras, financiamentos, consórcios. Vamos entender lá no artigo 54A quais são as dívidas que podemos colocar nesse plano de negociação. Diz o seguinte, no parágrafo 1º, define o que é um superendividado. É a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vicendas sem comprometer o seu mínimo existencial. Então, é toda a dívida de consumo. O parágrafo 2º diz que as dívidas que se refere no parágrafo anterior, qualquer compromisso financeiro assumido decorrente de relação de consumo pode entrar no plano de pagamento. Algumas dívidas são excluídas. Todas aquelas dívidas que foram contratadas com o objetivo de fraudar, objetivos de comprar e não pagar, usar a lei do superendividamento. Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou fazer várias dívidas aqui, porque amanhã eu vou entrar com o processo da lei do superendividamento. Isso é má-fé, não pode. E também imóveis de luxos de alto valor, produtos e serviços de luxo, também não entram nessa lei, nesse benefício de repactuação. Voltando ao artigo 104A, nos seus parágrafos, diz o seguinte, que não pode fazer parte também do plano de pagamento aqueles créditos que foram feitos com garantia real. Então, estamos falando aqui sobre financiamentos imobiliários com hipoteca, contratos com alienação fiduciária. Esses valores, esses créditos não podem entrar na repactuação. Agora, observe o parágrafo 2º, que é extremamente interessante. O que acontece se o credor não comparece
na audiência de conciliação, existe uma penalidade severa para ele. Ele vai ser excluído do plano de pagamento, ele não vai receber agora a dívida que lhe cabe. Primeiro, todos aqueles que compareceram vão receber primeiro, no final, ele vai começar a receber. E observe que vai ficar paralisado. Toda a mora, todos os juros, ele vai receber ao final, depois de 5 anos, começa a receber. É muito prejuízo para ele querer receber só no final. Então, se ele faltar à audiência e se recusar a se submeter a uma conciliação, ele pode ser muito prejudicado com isso. O artigo 104b fala o seguinte, que se não houver uma conciliação, o juiz ele vai instaurar o plano judicial compulsório de pagamento. Ele vai mandar intimar todos os credores e aí o próprio juiz quem vai decidir qual é a melhor forma de pagamento. Se é aquele proposto na audiência de conciliação pela parte consumidora, por seu advogado, ou se ele vai fazer algumas alterações ali. Interessante que o pagamento ele tem que se restringir a 5 anos. Então é possível reduzir drasticamente o saldo devedor. Vamos ver daqui a pouco um caso prático, para você ver como que é bom, favorável ao consumidor, a repactuação. Aqui diz também que o consumidor ele vai ter 180 dias para iniciar o pagamento depois que o juiz homologa o plano de pagamento dos credores. Então você tem 6 meses. Você para de pagar todos os credores agora, o juiz manda cancelar todas as cobranças na sua folha de pagamento. Você fica 6 meses recebendo seu salário integral. Daqui 6 meses começa a pagar todo mês. Até 35% da sua disponibilidade de consignação é limitado a 5 anos. Vamos ver um caso prático? Então vamos adiante. Repactuação da dívida. Vamos abrir aqui. Então nós temos um caso, olha que interessante. O prazo de pagamento ficou limitado a 60 parcelas, porque são 5 anos. A renda familiar dessa militar é de R$ 3.185,48. Essa é a renda familiar descontando os descontos compulsórios. Essa é a renda líquida dela. Então a gente pega a renda bruta menos as consignações compulsórias. Chegamos a esse valor. Desse valor, 30 a 35% pode ser destinado ao pagamento das suas despesas consumeristas. E quais são as dívidas que ela possui? Nós vamos observar aqui, deixa eu dar um zoom, que ela tem todas essas dívidas aqui, ó. O empréstimo pessoal, que é aquele que desconta na conta corrente, saldo devedor de 21 mil, cartão de crédito, 27 mil, outro cartão de crédito 11 mil, empréstimo pessoal 44 mil, cheque especial 22 mil. Ela tem um saldo devedor de 127 mil, prazo para pagamento 60 meses. Só que se ela fizer 127 mil dividido por 60, vai extrapolar a margem consignável dela de 30%. Então é necessário reduzir o saldo devedor dela em 64%, porque aí vai caber dentro dos 30% do valor consignável. O saldo devedor dela passou de 127 mil para 44 mil. Nessa situação, como que vai ficar o plano de pagamento? O valor total que ela pode desembolsar por mês é R$ 955,64. Então, nós apresentamos um plano de pagamento, evolução de pagamento de todos os credores. Então, o saldo devedor 44 mil, pagou a primeira, o saldo devedor vai reduzindo. Até daqui a 5 anos, o saldo devedor dela ficou zerado e ela pagou todos os credores. A gente faz também a separação por credor. Ao Banco do Brasil, quanto que vai ficar a parcela dela? Vai ficar 447, para ela quitar todos os contratos com o Banco do Brasil. Com o Banco Itaú, a parcela dela vai ficar 508,42. E a gente apresenta todo esse plano de pagamento para o juiz poder homologar ou então para os credores aceitarem ou não. Quais são os entendimentos dos tribunais sobre o superendividamento? Tribunal de Justiça de São Paulo, ação de repactuação de dívida, limitação dos descontos a 30%, observância do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, tutela de urgência concedida. Antes da audiência de conciliação, esse juiz aqui ele já mandou
reduzir em 30% antes da audiência de conciliação, ou seja, ajuizou a ação, 45 dias depois, os descontos já foram reduzidos na folha de pagamento. Muito rápido. Tribunal de Justiça também de São Paulo, olha, ação de repactuação da dívida, lá do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos mensais. Foi decidido dessa forma também em tutela de urgência, que é aquela liminar que o juiz dá. E o nosso Tribunal Mineiro também. Manutenção do mínimo existencial até a elaboração do plano de pagamento, limitação dos descontos em 35% dos rendimentos. Após a realização da audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão de tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar o mínimo existencial e a dignidade, até que seja elaborado o plano de pagamento. Então chegamos ao fim da nossa apresentação. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu estou deixando aqui todos os meus contatos, compartilhe o conteúdo. Temos o nosso 0800 225 6307, que pode ligar gratuitamente, ou então é o nosso WhatsApp também. Nós temos o nosso site, www.abeilarte.com, onde você pode ficar por dentro dos seus direitos, entrar em contato com a gente por meio de formulário. Temos o nosso e-mail, que é julio@abeilarte.com, onde você pode encaminhar qualquer dúvida aqui para o escritório. Espero muito que você tenha gostado desse nosso terceiro vídeo que falou sobre o seu direito de recuperar a sua saúde financeira, de fazer o pagamento de todos os seus credores, retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, recuperar o seu score de uma forma muito fácil, automática e rápida, por repactuar suas dívidas. Qualquer dúvida que você tiver sobre cartão de crédito consignado, abusividades de contrato, revisão de contrato, pode entrar em contato aqui com a gente, que teremos o prazer de tirar suas dúvidas. Até um próximo vídeo informativo. Até mais!